Fala, gente boa! Bom, mais algumas fotos antigas aqui para vocês, né? Bom, a primeira foto, tá? Eu tinha mostrado, né, no vídeo anterior, né? Bem vagamente, né? Uma foto da antiga catedral da cidade, né? Então aqui mais uma foto da antiga Catedral de Joinville, tá? Essa foto ela foi batida, ela é de autoria do Fritz Hoffmann, né? A próxima foto, né, que eu mostrarei a vocês, né, será essa aqui, tá? Isso aqui, essa foto, né, ela retrata um trecho, né, do que hoje é a Rua Princesa Isabel, tá? Então aqui um trecho do que hoje é a Rua Princesa Isabel, tá? Na época, na época em que essa foto foi batida, o nome da rua, tá, era outro, tá? Na época em que essa foto foi batida, o nome da rua era Cachoeira, era Cachoeira com X, Cachoeira Strasse, ou seja, Rua Cachoeira. Pasmem, no final do que hoje é a Rua Princesa Isabel, né? Ali naquele local onde hoje existe aquela ponte metálica azul, né? Nos primórdios de Joinville, ali existia um pequeno porto, tá? Repetindo, onde hoje aquela ponte metálica azul, né? Que fica quase em frente à Malharia Lepper, ali nos primórdios de Joinville existia um porto, por incrível que pareça, tá? E a próxima foto, né? Na verdade, um mapa, né, que eu mostrarei para vocês agora, tá? É isso aqui, tá? Isso aqui que está pintado de vermelho, não sei bom, com certeza vocês estão enxergando, tá? Esse pontinho vermelho aqui que vocês estão vendo, né? Isso aqui é um mapa, né? Uma representação do bairro Itinga, tá? Então, repetindo, esse vermelhinho aqui que vocês estão vendo é um mapa do bairro Itinga, tá? Bom, mas eu tinha encerrado, né, o vídeo anterior falando, né, de uma leva de imigrantes, né, de 454 pessoas, né? Bom, esse povo todo, tá? Ele veio, tá? Por um navio veleiro chamado Electric, né? Com C mudo, tá? Esse navio, né, o Electric, né? Ele partiu de Hamburgo no dia 10 de abril de 1869 e ele chegou em São Francisco no dia 30 de maio. Como eu já comentei, né, incontáveis vezes, né, como já é mais do que sabido, naquele tempo, né, uma viagem entre Hamburgo e São Francisco, ela levava em média 2 meses, ou em alguns casos até quase 3 meses, tá? Esse caso, tá, foi uma dessas exceções, tá? Ao longo desse não chegou a ser 2 meses de viagem, foi um tempo até relativamente curto de viagem, tá? Não houve os relatos, né, dos passageiros são os melhores possíveis, né, eles são relatos bastante elogiosos, né, ao capitão do navio, que foi um tal de Pine, né, não especifica o nome dele, né, mas enfim, né, só que durante esse 1 mês e pouco de viagem, tá, infelizmente, 10 pessoas que estavam a bordo do Electric, né, elas acabaram falecendo, né? 9 dessas pessoas eram crianças, e a outra pessoa, a 10ª pessoa, tá? Foi uma mulher que acabou falecendo na hora do parto, tá? Só que, infelizmente, a lista de passageiros desse navio, do Electric, ele não especifica quem foram essas crianças e essa mulher que acabaram falecendo a bordo do navio, tá? E pelo que se sabe, durante esse 1 mês e pouco de viagem, tá, acabaram nascendo 4 pessoas. Tá? Infelizmente, a lista de passageiros do navio também não especifica quem foram essas crianças que acabaram nascendo durante esse período, né, de viagem. Tá? Bom, para variar, a maioria dessas 454 pessoas, né, eram, entre aspas, alemães, né, elas eram procedentes de países ou regiões que hoje formam a Alemanha, como a Prússia, a Saxônia, a Baviera, a Anhalt, né, Weimar, né, então enfim, né, e além desses, entre aspas, alemães, né, havia um número bem considerável de austríacos, eram 102 austríacos e todos eles católicos, austríacos, vírgula, tá? Na verdade, todos esses austríacos, né, eles eram procedentes da Morávia, tá? Morávia é aquela região sobre a qual eu já comentei diversas vezes, né?
aqui no canal, essa região da Morávia, ela equivale hoje à parte oriental da República Tcheca, né? Inclusive, uma das capitais da República Tcheca, não, minto, né? Eu tinha dito Morávia, não, minto, né? Eles eram da Boêmia, tá? A Boêmia, ela equivale à parte ocidental da República Tcheca. Inclusive, é uma das capitais da República Tcheca, como é mais do que sabido, é a cidade de Praga, ela está localizada na região da Boêmia, tá? Boêmia que equivale à maior parte do território do que hoje é a República Tcheca, tá? Um fato, né, que chama bastante atenção, tá? É que entre esses imigrantes, esses 454 imigrantes, né, um deles era francês, que era o Ferdinand Colson, né? Esse cara, né, o nosso amigo Nando, né, o Fernando, né, ele tinha, naquela ocasião, em 1869, ele tinha 26 anos de idade, tá? Ele era católico, ele era procedente de Paris, né? E ele era econômico, né? Econômico, né? Como eu já expliquei em um vídeo anterior, seria equivalente hoje a um administrador de empresas, né? Possivelmente, ele se radicou aqui mesmo em Joinville, né? E possivelmente ele era um funcionário do príncipe de Joinville. Então, quase sempre, né, praticamente todos os franceses que acabaram imigrando, se radicando em Joinville, eles eram funcionários do príncipe, né? Possivelmente esse era o caso do nosso amigo Fernando, né, o popular Nandinho, né, o Nandinho de Paris, né? Esse cara, né, esse francês, né, era o único dessa nacionalidade, né, que veio por esse navio, o Electra, né? E praticamente todos os imigrantes, né, que vieram por esse navio, ou eles eram agricultores, ou eles eram operários, né? Um fato bem curioso ainda em relação à profissão, tá? É que um desses imigrantes, né, que vieram pelo Electra, né, era o Georg Hoffmann. O Georg Hoffmann, né, ele tinha 40 anos naquela ocasião, né? Ele imigrou com a esposa dele, que era 2 anos mais jovem, né? Que era a Elizabeth, né, que tinha 38 anos de idade, e esse casal, o George e a Elizabeth, né, eles tinham 3 filhos, né, os 3 eram meninos, né, que eram o Johann, que tinha 9 anos de idade, o Thomas, que tinha 8 anos de idade, e o Karl, que era um bebê, né, bebê com 6 meses de idade, tá? E eles eram da Boêmia, né, que na época pertencia à Áustria, e eles eram procedentes de uma cidade chamada Rosshaupt, né, mas afinal de contas, por que eu estou falando do nosso amigo Jorginho, né? O Georg Hoffmann, né? É que o nosso amigo Jorginho, ele era mineiro, né? Obviamente ele não era natural de Minas Gerais, né? Ele era mineiro, né? Só lembrando, né? Não, infelizmente a lista de passageiros não especifica se ele ficou em Joinville ou se ele foi para Blumenau, né? Só lembrando, né? Uma rápida curiosidade, é que na região do Vale do Itajaí, que é justamente a região onde está localizada Blumenau, tá? Existem minas de ouro, tá? E em Joinville, pasmem parte 2, existem minas de ferro, né? Então, o nosso amigo Georg Hoffmann, ele teria achado algum ouro, alguma pepita de ouro, ele teria achado algum mineral importante, teria achado alguma mina de ferro, né? Então, essa é a dúvida que fica, né? Mas afinal de contas, quem é a pergunta que o planeta inteiro está falando? Mas quem foi o cara, o engraçadinho, o palhacinho sobre o qual eu quero falar a vocês, né? Quem seria esse cara? Bom, esse cara, tá? Foi o Johann Bauer, tá? O Johann Bauer, ele tinha 33 anos em 1869 e assim como Georg Hoffmann, ele também era da região da Boêmia, né? Então, região que hoje pertence à República Tcheca, como eu disse ainda há pouco, tá? Ele era procedente de uma cidadezinha chamada Pertharm, né? Essa cidade Pertharm, ele imigrou junto com a esposa, que tinha a mesma idade que ele, né? 33 anos de idade, que era Ana com 2 N's, né? E esse casal, o Johann Bauer e a Ana, tinha apenas um filho, que era o Georg, tá? O Georg, ele era recém-nascido, ele tinha 6 meses de idade. Bom, e eles eram católicos, tá? Era uma família de católicos, tá?
Bom, mas afinal de contas, o que que o nosso amigo Johann Bauer, né, ele andou aprontando? Bom, na edição do dia, só um instante, perdoe-me aqui o improviso, né? Bom, já encontrarei aqui para vocês, tá? Sim, já achei, tá? Bom, na edição do jornal Kolonizeitung, do dia 11 de janeiro de 1898, tá? Foi publicado um anúncio, né, como eu estava dizendo, que é de autoria do Johann Bauer, tá? E esse anúncio era o seguinte, tá? A quem interessar possa, não sou nenhum cavalo, ainda tenho condições de comprar meus próprios cavalos, não subi nenhuma escada de onde tenha caído e nunca fui procurado pela polícia. Estrada Itinga. Johann Bauer. Então esse foi um anúncio bem engraçadinho, né, para o nosso amigo Johann Bauer, né, o palhacinho que veio através do navio elétrico, né? Eu tinha mostrado para vocês ali o mapa do bairro Itinga, tá? Por incrível que pareça, o Itinga já era uma região povoada antes mesmo da fundação oficial de Joinville. Inclusive, 4 grandes fazendeiros, né? O Francisco da Maia, o João da Veiga, o Antônio da Veiga e o Manuel Gomes, né, viviam justamente no que hoje é o bairro Itinga, né? Então é uma das regiões mais antigas de Joinville, tá? Então, para vocês, né, eu encerro, né, um dos primeiros vídeos do mês de abril com esse anúncio bem, digamos, inusitado, né, bem exótico do nosso amigo Johann Bauer, tá? Então, vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço a atenção, o carinho e tudo mais, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!